Então, que economia bombando é essa? Que o investimento cai, a inadimplência sobe, a arrecadação cai, o número de recuperações judiciais aumenta, o número de falência aumenta, o número de empresas, em vez de aumentar, diminui. É o crescimento do Porsche, mano, do IBGE. Saiu semana passada, na sexta-feira, os dados do PIB. Veio com um crescimento acima do esperado, de 0,9%. Então, a esquerda saiu comemorando efusivamente. Nossa, olha só, esse é o governo Lula, e assim por diante. Eu, como já conheço como toca a banda, já sabia detectar aquilo que efetivamente é a causa desse crescimento. A primeira causa, básica causa. O governo está gastando só de gasto público 150 bilhões de reais a mais do que o ano passado. Tu sai de um superávit de 70 bi para um déficit de 80 bilhões de reais. O gasto público disparou só neste semestre em 85 bilhões de reais ou 0,78% do PIB. É um esforço gigante. Dívida pública saiu de 72,9% para 74,1%, ou seja, a dívida pública aumentou 1,2%. Ora, se o governo gasta 150 bilhões a mais, 185 só no primeiro semestre, mas vai ser isso no ano, para poder impulsionar a economia, como é que ela vai crescer? É óbvio que ela vai crescer. E foi isso que aconteceu. O gasto público aumentou, aí ele impulsionou o consumo das famílias também. Então, qual é a causa do crescimento do PIB de Lula? A irresponsabilidade. Gasta, gasta, gasta para colher o crescimento agora que ele não vai colher no futuro. Esta é a única verdade. Tanto é verdade que a única boa notícia desse PIB, o próprio número em si e o gasto público como impulsionador do PIB, que eu vou mostrar para vocês agora aquilo que eu chamo de as contradições ou os paradoxos do PIB do Lula. Paradoxo número 1, investimento. Caiu em relação ao semestre do ano passado 1%. Ora, que tipo de economia está bombando e o investimento está caindo? Isso não existe. Significa que as empresas não estão olhando o futuro esplendoroso que o presidente Lula nos oferece? É óbvio que elas estão olhando. É por isso que o investimento está caindo. Aliás, o investimento externo direto, que caiu 26,7% no primeiro semestre, em relação ao semestre do ano passado. Outro dado importante, dos 23 pregões da Bovespa, a sessão, ou o pregão, terminou no negativo em 18 vezes. Em quase 78% das vezes. Ora, o que o mercado financeiro está vendo, que o governo está vendo? É de que a economia está mal. Vocês querem mais dados? Então vamos lá. RJ, cresceram 58% no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. Pedidos de falência cresceram 38% esse semestre em relação ao semestre passado. Ora, se a economia está bombando, por que as empresas estão quebrando? Vocês querem ver mais? A arrecadação caiu em termos nominais 1%. Se a economia está bombando, está crescendo tanto, cadê o dinheiro dos impostos? Sumiram. E se tu pegar em termos reais, a arrecadação caiu 5,3%. Cadê a economia bombando? Vocês querem outro dado? Inadimplência. Em economias pujantes, que a economia está crescendo e a renda está crescendo, o que acontece que a inadimplência cai? A inadimplência da pessoa física até está caindo por causa do tal do desenrola. Então, o número de famílias, em tese, da inadimplência está caindo. Mas você sabe o que aconteceu na inadimplência nos bancos? Cresceu 20%. Saiu de 3% para 3,6%. E outra coisa, em economias que bombam, você vai ter cada vez mais empresas. O que aconteceu com o número de empresas no primeiro semestre deste ano? Segundo a empresa de contabilidade, contabilizei que é a maior empresa de contabilidade do Brasil. Sumiram 400 mil empresas. Então, que economia bombando é essa? Que o investimento cai, a inadimplência sobe, a arrecadação cai, o número de recuperações judiciais aumenta, o número de falência aumenta, o número de empresas, em vez de aumentar, diminui. É o crescimento do Porsche, mano, do IBGE. Só pode. Ruim. Resultado ruim. E olha só, vai ser pior. O governo gastando como se não houvesse amanhã, gerando déficit, aumentando a dívida e gerando um crescimento para inglês ver, porque na prática os cenários e os indicadores macros estão se deteriorando de maneira muito severa.